Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Esse programa é dedicado ao ensino prático da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro mais importante do mundo, e esse estudo é conduzido por 3 perguntas básicas. Qual é o conteúdo deste livro? Qual é o significado deste conteúdo? E o mais importante, qual é o significado dele para a minha vida? Isto é, como vou aplicá-lo na minha vida? A mensagem da carta aos Romanos não é específica para os romanos. Ela é uma mensagem universal para todos os discípulos de Jesus Cristo de todo o mundo e de todos os tempos. A palavra justificado significa que um pecador como você e como eu, significa que podemos ser declarados inocentes e justos como se nunca tivéssemos pecado antes. Essa é a mensagem da carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 16, Paulo apresenta uma clara explicação. Nos primeiros 4 capítulos, ele fala sobre como a justificação se relaciona com o pecador. Os próximos 4 capítulos falam sobre qual é a relação da justificação com a pessoa justificada, como a pessoa justificada vive de acordo com esta justificação. Nos capítulos de 9 a 11, Paulo relaciona a justificação com o mundo inteiro através de Israel. Os últimos 5 capítulos da carta aos Romanos, do 12 ao 16, ele explica quais são as lições práticas da justificação no nosso dia a dia. Os primeiros 8 capítulos de Romanos são a parte mais teológica de toda a Bíblia, sendo que os primeiros 4 capítulos dão as más notícias e os outros 4 dão as boas novas. Vou tentar resumir o conteúdo deles. Nos primeiros 4 capítulos, as más notícias servem como um veludo preto sobre o qual o joalheiro expõe seus diamantes. A Bíblia sempre faz isso. Depois de dar as más notícias, o veludo preto serve como pano de fundo sobre o qual os diamantes brilham e se destacam. As más notícias que Paulo dá referem-se às acusações de Deus contra o homem. Paulo faz uma lista dessas acusações e depois apresenta a reação de Deus para com o homem. Paulo conta que Deus entregou os homens, desistiu deles, deixou o homem seguir o seu próprio caminho e suas próprias escolhas. Deus nos fez criaturas com liberdade de escolha. Por isso podemos dar continuidade à nossa história do jeito que quisermos. É claro que colheremos as consequências de tudo, comeremos o banquete dessas consequências. Você não pode usar um versículo da Bíblia citado fora do contexto. Pegando um versículo aqui, outro acolá, pessoas fazem as afirmações mais escabrosas possíveis. É por isso que insisto sempre em nosso curso que devemos descobrir qual é a mensagem e o argumento central do livro bíblico. Procure assimilar qual é o argumento e a mensagem central do livro de Romanos. Esta argumentação começa no versículo 17 do primeiro capítulo e vai até o versículo 2 do capítulo 5. Este texto bíblico é uma argumentação com começo, meio e fim e fala sobre o plano de Deus através do qual ele nos justifica. Quando Paulo chega ao versículo 1 do capítulo 5, ele resume tudo o que falou nos 4 primeiros capítulos. As palavras portanto ou pois, conforme a tradução da Bíblia que você usa, inicia uma argumentação a mais no seu texto. No capítulo 5, Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Pela fé em Cristo somos justificados e refeitos como se nunca tivéssemos pecado. Este é o resumo dos primeiros 4 capítulos da carta aos Romanos. O nosso desejo e objetivo é representarmos a Deus e a Cristo sem cairmos. Mas será que conseguimos isso? De acordo com a Bíblia, só com a graça de Deus. A palavra graça vem do grego charis, e a atuação da graça nas nossas vidas é denominada carisma. Você precisa do carisma, você precisa da graça para conseguir ficar em pé e não cair. Pela fé em Cristo somos justificados e temos paz com Deus, mas pela fé em Cristo também temos uma outra coisa. Temos a graça de vivermos uma vida que glorifique a Deus. É sobre isso que Paulo vai falar nos próximos 4 capítulos.
Na metade do capítulo 5, Paulo começa a falar como as pessoas que já foram declaradas justas podem viver de maneira que agrade a Deus e viver como se fossem pregadoras de um sermão que poderia ser intitulado Os Quatro Reis. O primeiro rei mencionado por Paulo é o rei pecado. Paulo diz que o pecado entrou e abundou, ou sobrou no mundo. Isso quer dizer que o pecado reinou. Paulo estava contando como o mundo era e ainda é hoje. O pecado entrou no mundo. Paulo não tem um discurso filosófico sobre por que o pecado entrou no mundo. Ninguém sabe responder as perguntas: ei, de onde veio o pecado? E por que Deus permitiu o pecado? Só sabemos que o pecado está aqui. Paulo nos diz que o pecado entrou e ainda entra e sobra a qualquer hora. O pecado é conquistador. O pecado não veio para coexistir com o homem, mas ele veio para conquistar e derrotar o homem. Por isso Paulo diz que o pecado entrou e abundou, ou sobrou e reinou. Depois, Paulo afirma que logo atrás do pecado veio outro rei, o rei morte. Quando Paulo fala em morte, ele se refere às consequências do pecado. Em Romanos 6,23 ele diz que o salário do pecado é a morte. Neste versículo, morte significa o banquete de consequências que o pecado sempre traz com ele. E as consequências são sempre más e levam à morte. Por isso, a qualquer hora que o pecado entrar na sua vida, ele sobra e entra para reinar. E aí pode estar certo de que as consequências vão vir. Essas consequências entrarão na sua vida, sobrarão e reinarão, porque o pecado é conquistador. Estas são as más notícias. Mas depois de anunciar as más notícias, Paulo anunciou as boas novas. E as boas novas são que existe um terceiro rei que entra na sua vida, sobra, e o seu nome é Jesus Cristo. Os dois primeiros reis são a má notícia. O rei Jesus é a boa nova. Jesus veio ao mundo, sobrou, e quando terminou tudo o que tinha para fazer, o rei Jesus conquistou. O rei Jesus reinou sobre o pecado naquela cruz. Jesus bradou na cruz: está consumado. Ele quis dizer que não havia mais nada que precisasse ser feito pela nossa salvação. Tudo já havia sido cumprido. O rei Jesus reinou sobre a morte. Ele conquistou a morte, ressuscitando no terceiro dia. Paulo ainda fala sobre o quarto rei. O rei você. Você entra em Cristo pela fé, você sobra em Cristo pela fé. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Preste atenção no versículo 17 do capítulo 5 de Romanos. Diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Em outras palavras, é possível que você se torne um conquistador e entre em Cristo pela fé, de forma que sobre em Cristo e então reine em vida através de Cristo. Paulo dá as más notícias. O rei pecado é vencedor e destrói sua vida. A consequência do pecado é a morte. As boas notícias são: Jesus Cristo é vencedor. Ele foi conquistador e é ainda hoje. Ele reina e você pode entrar nele de forma que reine através dele. Você pode ser vencedor. Essa é a mensagem dos capítulos 5, 6, 7 e 8 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo, entretanto, não ignora a luta que envolve tornar-se vencedor em Jesus Cristo. Nos capítulos 7 e 8, ele fala sobre 4 leis espirituais. Se você quer aprender a ser vencedor e conquistador através de Cristo, precisa aprender essas 4 leis espirituais. No final do capítulo 7, Paulo menciona a primeira lei espiritual, a lei de Deus, que se refere às Escrituras. A Bíblia é a lei de Deus e um grande milagre. A palavra de Deus faz muitas coisas. Ela nos dá o dom da fé. É uma semente incorruptível que gera vida espiritual em nós. A palavra de Deus é o agente da nossa regeneração. E a palavra de Deus é poderosa.
No capítulo 7, Paulo afirma que a lei de Deus revelará outra lei nas nossas vidas, a lei do pecado e da morte, o que significa a lei do pecado e suas consequências. Uma das coisas que muitos de nós faz toda manhã é olhar-se no espelho. O espelho reflete o desastre em que estamos. Cabelos emaranhados e cara toda amassada. Essa é a função do espelho, mostrar que desastre você está. Depois de se olhar no espelho, você começa a dar uma melhoradinha. Essa é a função do espelho, mostrar o desastre que você está, para que você possa dar uma melhorada antes de sair e enfrentar as pessoas. O primeiro capítulo do livro de Tiago também fala sobre isso e diz que a palavra de Deus é como um espelho. Uma das funções da palavra de Deus é nos mostrar o desastre em que estamos. A palavra de Deus é nosso espelho espiritual. Conheço um pastor que há muitos anos foi pregar no Japão. Naquela viagem, pregou para um grupo de mulheres numa região rural chamada Takamatsu. Uma das mulheres teve uma palavra muito esclarecedora. Já faz uma hora que estamos aqui estudando as Escrituras e ouvindo a palavra de Deus. Assim como a luz entra por essa janela e revela sujeira nos seus vidros, a palavra de Deus está me mostrando a sujeira na minha vida e me faz sentir tão miserável que estou quase arrependida de ter vindo aqui e de ter trazido todas essas mulheres comigo. Ela estava realmente tocada, porque a palavra de Deus estava revelando o pecado que ela tinha na sua vida. Enquanto ela falava, o pastor orava, pedindo uma palavra do Senhor para ela. O pastor já tinha falado como todas elas eram muito bonitas, e disse que o espelho funciona como a palavra de Deus, mostrando quais são as melhorias que você pode fazer na sua aparência antes de se mostrar às outras pessoas. Essa é a função do espelho. Quem vai querer ficar sem ele, hein? Quando o pastor disse isso, então elas entenderam qual é a função da palavra de Deus. A lei de Deus revela a lei do pecado. No capítulo 8 de Romanos, Paulo fala de mais uma lei, a lei do Espírito de vida em Cristo. Paulo afirma que essas são as boas novas. A lei do Espírito de vida em Cristo pode nos libertar da lei do pecado e da morte. Sempre me intrigou como é possível que um avião 747 tão pesado, depois de atingir certa velocidade na pista, possa erguer-se no ar. Num dado momento, a lei da aerodinâmica supera a lei da gravidade e, nessa hora, o avião decola. Nos capítulos 7 e 8 de Romanos, Paulo nos fala que existe a lei espiritual da gravidade, a lei do pecado e da morte. A lei de Deus nos revela que a lei do pecado e da morte está operante em nossa vida. Mas as boas novas são que existe outra lei, a lei do Espírito de vida em Cristo. Essa lei é como a lei da aerodinâmica. Ela supera a lei do pecado e da morte e possibilita que sejamos elevados acima do pecado e de todas as consequências dele. Se isso é verdade, por que tantos crentes gastam tanto tempo no chão espiritual e não decolam, hein? Por que tantos parecem nunca superar a lei do pecado e da morte? Por que tantos não decolam? Por que tantos não sabem aplicar a lei do Espírito de vida em Cristo que pode nos libertar da lei do pecado e da morte? No capítulo 8 de Romanos, Paulo apresenta a quarta lei espiritual, a lei da disposição mental. Diz assim o versículo 5: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que Paulo quer dizer por mente voltada ou mentalidade? Se você entrar num vestiário de um time antes do jogo, vai encontrar todos os jogadores concentrados, mentalizando o jogo, preparando-se mentalmente para a partida. Isso também acontece no jogo da vida. Um navio parte para o leste e outro para o oeste, sob a força do mesmo vento. É o destino traçado e não a força do vento que faz cada um chegar ao seu porto. A Bíblia tem muito a nos falar sobre disposição mental, mas hoje temos que ficar por aqui. Até o próximo programa.
Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.